Econômico, Leonardo Guerra, cumprimentar a secretária de Obras, Marinésia. Gostaria também de cumprimentar aqui o diretor-geral do campus da Unifei Itabira, Sérgio, representante do Sindicato Metabase, aí na pessoa do Luiz Carlos, cumprimentar colegas vereadores, imprensa, secretários. Gostaria de cumprimentar também aqui meus colegas vereadores. De forma especial e carinhosa, gostaria de cumprimentar aqui meu pai, Carlinhos Sacolão. Dizer, gente, que hoje é um dia muito especial para a gente, onde a gente celebra aqui esse aporte em parceria da Vale, da Prefeitura Municipal, juntamente à Universidade Federal, nesse aporte de 60 milhões. 60 milhões que serão investidos para finalizar parte do campus da Unifei. E esse investimento hoje é muito importante, porque não se trata de recursos, mas sim de investimento. Itabira se começa a descobrir na sua vocação, que é hoje o polo educacional. Então precisamos mais do que nunca, nós, como cidadãos de Itabira, unir esforços para continuar investindo na Unifei, porque é um patrimônio muito importante no nosso município. Aqui a gente vai dar condição de tecnologia, de inovação, de capacitação e de atrair vários jovens para o nosso município, fazendo da nossa cidade uma cidade forte, uma cidade onde gerará muitas oportunidades. E a gente, nesse momento, a gente precisa muito discutir, investir e intensificar essas questões da diversificação econômica. Parabéns a todos os atores. Estamos aqui, juntamente com nossos vereadores, em prol do sucesso da nossa cidade. Muito obrigado. Ouviremos Diogo Monteiro, diretor de operações Vale Itabira. Eu ligo mais tarde um pouquinho, tá, Auredinho? Estou na reunião aqui. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje celebramos um passo importante para o futuro de Itabira. A assinatura deste novo convênio entre a Vale, a Unifei e a Prefeitura representa o fortalecimento de uma parceria estratégica que une educação, inovação e desenvolvimento econômico. Desde 2020, a Vale tem contribuído voluntariamente com recursos para a ampliação do campus da Unifei em Itabira, com o objetivo de consolidar a cidade como referência nacional em ensino superior de qualidade, pesquisa aplicada em engenharia e geração de novos negócios. Foram 100 milhões de reais inicialmente destinados a esse propósito, com repasse vinculado ao avanço físico das obras e à prestação de contas das atividades. Sabemos que o caminho não foi simples, enfrentamos uma pandemia global e, com ela, o aumento significativo dos custos de construção. Por isso, a repactuação do acordo, com adição de mais 60 milhões, totalizando 160 milhões de reais em investimentos, é uma demonstração clara do nosso compromisso em garantir a conclusão deste projeto tão relevante para o município e toda a região. A continuação da implantação do Hub de Educação e Tecnologia é um marco. Ele ampliará a capacidade da universidade, aumentando a oferta de vagas, abrindo novos cursos e fortalecendo a atuação em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Isso significa mais oportunidades para os jovens, mais talentos formados localmente e mais negócios sendo atraídos para Itabira. Essa iniciativa está alinhada ao programa Itabira Sustentável, que busca diversificar a economia local e promover uma cidade mais inovadora, resiliente e preparada para o futuro. A união entre poder público, universidade e setor privado mostra que é possível construir soluções duradouras quando trabalhamos juntos com propósito e visão de longo prazo. A Vale acredita no potencial de Itabira, acredita nos estudantes, nos pesquisadores, nos empreendedores e em cada cidadão que sonha com uma cidade mais próspera. Que este novo capítulo seja o início de uma transformação profunda e positiva para todos nós. Muito obrigado, gente.
Com a palavra, o reitor da Unifei, Marcel Fernando da Costa Pareitone. Obrigado. Bom, queria desejar um bom dia a todos presentes. Queria dizer que é um prazer receber vocês aqui no nosso campus, né, na nossa universidade. Desejar um bom dia ao nosso prefeito, Marco Antônio Lage, aos nossos diretores, Diogo e Marcelo. Obrigado pela presença, né? Também cumprimento Carlinhos, presidente da Câmara. Então, muito obrigado pela presença também aos secretários, Léo e Marinésia, muito obrigado também. Muito obrigado pela presença também. E nosso diretor também aqui do campus, o professor Sérgio, né? Também gostaria aqui de registrar a presença do nosso presidente da Fundação Tudumio Santiago, Bernardo, FTS, que pela primeira vez na história aqui do campus de Itabira, é o primeiro momento que a gente vai ter fundação fisicamente alocada no campus de Itabira, então aqui também prestigiando com a gente esse momento tão importante, né? Quero cumprimentar também todos os demais presentes, todos os nossos servidores, alunos, todas as pessoas que estão aqui da comunidade itabirana também. Geralmente eu costumo usar pouco tempo de fala, né? Geralmente minhas falas são muito curtas, mas eu me reservei o direito de comentar alguns pontos a mais aqui, dado a relevância do momento, a significância do momento para a nossa universidade. Cheguei em Itabira no ano de 2010, como professor aqui no campus de Itabira, lecionei aqui 7 anos, tive a oportunidade aqui de ser coordenador de curso, de ser diretor do campus, e depois, em 2017, retornei a Itajubá na condição de vice-reitor, né? E hoje estou tendo essa grande honra de ser o reitor da nossa universidade. Então, assim, eu tenho muita questão. Para mim, o que eu digo é que é uma emoção muito grande estar à frente da Unifei nesse momento, onde a gente vê realmente muitas coisas que a gente sonhou desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. Eu não fui da primeira turma é de agosto de 2008, então eu cheguei em fevereiro de 2010. Mas o carinho que a gente tem por esse campus aí é algo que a gente leva para a vida toda, para além do profissional, com certeza, né? E queria primeiro ressaltar a importância da parceria, né? O reconhecimento tanto a Vale quanto ao município de Itabira. Eu digo para vocês assim que a Unifei se orgulha muito de ter a parceria com a Vale e com a Prefeitura Municipal de Itabira, porque ter parceiros que têm a clara visão da importância que é a Universidade Federal no desenvolvimento do ambiente, isso nos motiva a trabalhar cada vez mais forte pelo nosso desenvolvimento também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu reconheço publicamente a importância dessa parceria, e assim hoje faço novamente, né? A importância dessa parceria é fundamental, vital, ela é condicionante à existência do campus de Itabira, todos nós sabemos disso, que se não fosse a parceria, dificilmente a gente estaria aqui hoje, né? Dificilmente a gente estaria aqui hoje. É a causa raiz, não há dúvida, da existência do campus de Itabira. E esse atual momento é o que nos cria, então, condições de avançar e prosperar e expandir as nossas atividades. Eu acho que a gente está, assim, vivendo um momento muito importante, muito especial. Eu queria dar um dado a vocês, que eu acho que é um dado muito relevante para as áreas que a universidade nossa atua. Não sei se vocês sabem, mas em média, o Brasil forma aproximadamente 3 profissionais da área tecnológica, 3 a 3,5 profissionais da área tecnológica, para cada 10 mil habitantes. Um país como os Estados Unidos forma 6, aproximadamente, um país como o Japão forma 12, e a Coreia do Sul, por exemplo, forma 18, ou seja, quase 3 vezes mais que o Brasil. E se a gente contabilizar o número que o município de Itabira forma na mesma relação per capita, para cada 10 mil alunos, esse ano a gente formou 18.
exatamente o mesmo número que se pratica na Coreia do Sul, se a gente pegar o universo só município de Itabira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um momento precioso, eu acho que há um entendimento claro, pelas informações que a gente tem, do próprio ministro, do Ministério da Educação, de que o nosso país precisa ampliar a formação de profissionais da área tecnológica, e eu entendo, assim, junto com toda a nossa universidade, a gente vai sim nos esforçar ao máximo para posicionar a Unifei na primeira cadeira de atender essas demandas, não só da região, como do governo federal também, né? E eu digo a vocês assim, mesmo assim alcançando alguns números, a gente com certeza tem muitas dificuldades. A gente tem dificuldades, claro, com mais atração de alunos, com permanência estudantil, e temos que trabalhar muito forte nisso. Eu tenho certeza que a parceria é fundamental para a gente avançar nesses pontos também. Uma clara prova da mudança de postura da Unifei em termos da permanência estudantil é que só a partir desse ano, pela primeira vez na história, a Unifei passou a investir mais do que o orçamento rubricado pelo governo federal em assistência estudantil nas ações de permanência. Com o subsídio do restaurante, nós passamos a investir 15% a mais do que é rubricado pelo governo, como várias outras universidades já faziam anteriormente, né? E também, né, pela primeira vez, não a primeira vez de vestibular, mas pela primeira vez nós estamos implementando um vestibular seriado, que é uma forma, então, da gente ter uma correlação direta já com o aluno do primeiro ano do ensino médio. Então, a partir desse ano, o aluno do primeiro ano do ensino médio pode começar a ingressar na Unifei desde já. Isso é muito significativo, muito relevante nas nossas estratégias de atração e permanência no nosso campus, na nossa universidade. Digo a vocês que eu assumi a reitoria aproximadamente 9 meses atrás. Tive o prazer de ser recebido pelo nosso prefeito logo no primeiro mês de gestão, onde a gente firmou muitas intenções de compromisso. E o que eu quero dizer aqui a Unifei ela jamais vai buscar realizações pessoais, jamais vai colocar interesses individuais acima dos interesses institucionais, né? E a todo momento a gente vai estar nos esforçando, né? A Unifei vai estar se esforçando para produzir resultados de verdadeiro impacto em nossa região, em nosso município, para o nosso desenvolvimento local. Eu acredito que a gente tem, né, um senso, quero deixar claro a todo mundo que a gente tem um senso de responsabilidade muito clara que a Unifei tem para com Itabira, e que tudo que está sendo pensado, tudo que está sendo planejado é voltado para que a gente tenha as melhores condições de apresentar os resultados que a gente precisa apresentar ao município em busca do seu desenvolvimento. Os recursos são limitados, a gente sabe, e a gente precisa ser o mais assertivo possível no uso deles. A assinatura, então, dessa nova repactuação com mais 60 milhões, ela nos traz condição de concluir, então, as edificações, o que vai nos permitir pensar e trabalhar em propostas de expansão de atividade. Eu gostaria de falar algumas coisas, assim, de início, né, que a gente tem discutido. É claro que quando a gente fala em expansão, a gente se preocupa em vários eixos que a universidade tem que atuar. Então, a graduação é claro que é um eixo, né? Então, nós temos que nos posicionar aptos a ter algo em torno de 8 a 10 cursos de graduação de área tecnológica, alinhado com esse momento importante que nós estamos vivendo. Isso significa para a gente, possivelmente, um acréscimo de 1.500, 1.600 alunos, um potencial desse que esse momento está nos trazendo. Temos uma meta muito ambiciosa com relação à pós-graduação, né? Então, a nossa meta é em 5 anos. Estou vendo aqui o nosso diretor de pós-graduação, Aurélio, está ali na plateia também. Nós temos uma meta aqui em Itabira de triplicar o número de alunos de pós-graduação em 5 anos. Já estamos trabalhando e preparadas, praticamente prontas, 2 propostas de criação de curso. Uma de curso de pós-graduação, uma em Ciência, Tecnologia e Inovação, e outra em Desenvolvimento Territorial e Regional. São 2 propostas multidisciplinares para que a gente avance mais na questão da pós-graduação, que é fundamental, não só a graduação, mas a pós-graduação é fundamental para a consolidação de qualquer
Universidade Federal. Para vocês terem uma ideia de comparação, hoje o campus de Itajubá tem da ordem de 700 e poucos alunos de pós, e a gente está com uma meta de chegar aqui em Itabira a ultrapassar os 300 alunos. Hoje nós temos 110 alunos de pós aqui, aproximadamente, né? Tem o campo da pesquisa, onde a gente vai envidar esforços, sim, a partir desse momento, para a criação dos centros de pesquisa, para o estudo do reaproveitamento dos rejeitos de mineração, como a gente já vem falando ali no contexto do Itabira Sustentável, né? Temos também, com certeza, a possibilidade de avanço nas nossas questões de extensão, das nossas questões de impacto social, das nossas questões de impacto cultural, né, de aproximação com a comunidade. Com certeza, isso são ações que a gente começa a fomentar com muito mais qualidade após essa estruturação, né? E, por fim, a parte do empreendedorismo, da incubação de empresa, que nós temos que avançar muito nessa pauta, e essa pauta ela tem que ser desenvolvida, sim, nas estruturas da nossa universidade. A estrutura da nossa universidade tem que ser usada, sim, para abrigar incubação de empresas de base tecnológica, condomínio de empresa, que nos leve aí a um bom desenvolvimento tecnológico e inovação como um todo, né? Queria dizer, assim, que sob essa gestão da Unifei, então, a gente jamais vamos nos eximir dessa responsabilidade. Claro que nós vamos ter dificuldade, não há dúvida, mas a Unifei jamais vai deixar de se colocar junto ao lado do município de Itabira. A Unifei não está em Itabira por acaso. Nós desejamos todos os dias de nosso trabalho estar aqui em Itabira, desempenhar o melhor possível aqui em Itabira, e acreditamos, sim, né, de verdade, na importância que a Universidade Federal, que a Universidade Pública tem na busca do desenvolvimento de uma região. E, por fim, gente, me alonguei muito, né? Mas, por fim, eu queria finalizar, assim, compartilhando votos, desejos que eu tenho a partir desse momento. Primeiro, que o trabalho realizado diariamente pela Unifei nos leve à condição de cada vez mais honrarmos a confiança que em nós é depositada, que a Unifei seja cada vez mais digna da missão que nos é confiada, que a Unifei contribua cada vez mais para o desenvolvimento da nossa querida Itabira e que a Unifei esteja sempre presente na Itabira do futuro. Muito obrigado. Para a sua mensagem, convidamos o prefeito Marco Antônio Lage. Bom dia novamente a todos e todas. O Marcelo Klein comentou ali no início da solenidade, a primeira coisa já é assinar, porque tem que assinar antes que alguém desista, rapidinho. Mas que bom, é uma dupla alegria, porque eu acho que é um marco, mais um marco histórico, né, envolvendo a Unifei. Essa universidade é sempre comentada, há uma grande esperança em Itabira com relação à Unifei já há 18 anos, e eu considero esse momento um marco zero. Um marco zero não só em função desses novos investimentos tão importantes que a Vale apresenta aqui hoje, assina conosco aqui hoje, mas também pelos novos convênios que em breve nós estaremos assinando junto com a Unifei, Prefeitura, Unifei, conjunto de 6 convênios com a Fundação Teodomiro Santiago, que é uma fundação centenária, não é isso? E que tantos serviços presta em Itajubá e que se soma agora a este projeto para a gente mostrar para a sociedade que nós temos rumo, que a Unifei tem rumo. Não é só uma universidade para formação na área de engenharia, na área de exatas, mas além da formação, que é muito importante, como disse o reitor Marcel aqui, mas que projete, que conecte-se, que se conecta com a Itabira Sustentável, com um grande plano de desenvolvimento socioeconômico e de diversificação econômica do nosso município. Então, são 2 momentos importantes, né? Duas grandes expectativas de terminar as obras, mas muito mais do que as obras, eu sempre disse isso, é trazer o conteúdo que a Unifei precisa para ela se tornar, de fato, esse projeto vital para o futuro de Itabira. Então, é com esse sentimento que eu cumprimento aqui o Marcel Parentoni,
E que bom que o Marcel é meio itabirano, ele trata Itabira como querido Itabira, né? Porque viveu alguns anos aqui. Né? Eu casei aqui, prefeito. E casou em Itabira. Acho que isso é importante, esse vínculo afetivo também com Itabira, de um reitor que tem Itajubá como sua grande demanda, grande referência, mas que tem o projeto da Unifei de Itabira como um projeto, como grande missão, né? Como grande missão nossa, da Vale, da Prefeitura, da Câmara e da própria universidade. E cumprimentar o Diogo Monteiro também, que é o diretor de operações da Vale Itabira, que também está aqui, morando aqui, e junto com o Klein, junto com a nova direção da Vale, já fez 2 golaços somente esse ano. Falta um gol para pedir música no Fantástico. Foi a transposição das águas do Rio Tanque, né? A captação, nós assinamos um projeto bilionário que efetivamente resolve o problema de água em Itabira, que já tem 2 décadas. Nós estamos vivendo, neste momento, mais um ano de crise hídrica e que é dramático na cidade, mas que também já está com solução colocada, obra a todo vapor, para fazer essa transposição a quase 30 quilômetros, essa captação, o que vai permitir dignidade humana, não acabar com esse drama que a gente vive todo período de estiagem, como é agora, e permitir também, possibilitar, abrir a oportunidade que nós vamos ter, que precisa de água, para a nova industrialização, para o novo ciclo industrial no nosso município, né? Marcelo Klein, que eu já comentei aqui, diretor de Relações Institucionais da Vale, que cuida de um território enorme, que tem uma demanda enorme, mas que felizmente também tem estado muito próximo de Itabira, visitado muito permanentemente Itabira, tem colocado Itabira na sua agenda de forma bastante efetiva, e isso eu te agradeço também, Marcelo, né, por entender, né, e a toda a direção da Vale, nesse momento, para entender, né, os rumos que Itabira precisa e a parceria que a Vale precisa de fazer com o município. O vereador Carlos Henrique Ferreira, filho, presidente da Câmara, né, cumprimento, e mostrando também que é importante a presença da Câmara, a participação da Câmara, que a Câmara entenda o momento de Itabira e o papel de cada instituição, né, para a construção desta cidade sustentável que a gente sempre fala, e além de discurso, além de palavras, a gente precisa de fazer isso acontecer, de fato, e o papel da Câmara é fundamental. Por isso que eu cumprimento ao Carlos, aos vereadores que aqui estão, Reinaldo Lacerda, Marcelino Guedes, o Sidney Didi, o Caldo de Cana, né? Ninguém conhece como Sidney, né? Poucos, o Marquinhos de Saúde, Jordana Madeira, Rodrigo de Querer, Elias Lima e Ronaldo Capoeira, são os vereadores aqui presentes, e que vão estar aí, necessário estarem conectados com essa pauta da Unifei, da diversificação econômica, da Itabira sustentável. O Sérgio Sonsim, é isso, Sérgio? Né? E o Sérgio, que chega agora, bem-vindo, né? Recém-chegado como diretor-geral do Campus Unifei Itabira e equipe. E Sérgio, você vai entender que Itabira é uma cidade hospitaleira, uma cidade que cada vez melhor para se viver, né? E que você vai também estar chegando no momento de escrever com todos nós essa história de sucesso que vai ser a Unifei Itabira, não tenho dúvidas disso, né? Luiz Carlos Araújo, vice-presidente do Sindicato Metabase, cumprimento, deixar meu abraço para o André Viana, que está em viagem, que também é um entusiasta desse projeto, tenho certeza disso, assim como revela na mensagem que nos mandou aqui. Já comentei sobre a Fundação Odomiro Santiago, e cumprimentar aqui o Bernardo Vasconcelos de Carvalho, que vem, como disse, mencionou tão bem o reitor Marcel aqui. A Fundação passa a ser uma instituição presente em Itabira a partir de agora, permanentemente, contribuindo e conectada com todos esses projetos de investimentos, de desenvolvimento, né, deste campus universitário como um grande celeiro de formação profissional, mas conectado também com os projetos de Itabira sustentável, acima de tudo. Luiz Augusto, Relações Institucionais da Vale, Itabira. Preciso dizer que as relações do município com a Vale hoje estão excelentes, com o Luiz Augusto, com Glauber, com todos vocês aqui, fora Marcelo. Acho que
uma abertura nesse momento do diálogo muito importante, com todas as dificuldades que o setor de mineração às vezes passa, mas que eu acho que é importante destacar isso. Às vezes eu, como presidente da AMIG também, da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, a gente precisa de tratar de alguns temas que são muito espinhosos na relação, né, de empresas mineradoras, do setor mineral com os territórios, e a gente, às vezes, aparentemente estamos em posições antagônicas quando a gente cobra uma mineração mais sustentável, mais ética, uma mineração com maior justiça tributária, mas no final nós estamos no mesmo caminho. A gente quer que o Brasil, que essa potência geológica que existe no nosso território brasileiro, a segunda maior reserva de mineração do planeta, a gente quer construir juntos, né? Juntos com as empresas, juntos com os municípios, juntos com os governos, com o novo código da mineração no país, construir processos que garantem, né, um melhor relacionamento, garantem os resultados para as empresas, mas o legado também para os territórios, o legado para a sociedade. Então, aparentemente antagônico, a gente tem conversado isso, converso isso muito com o CLAI, com os dirigentes da Vale, mas no final a gente precisa separar o joio do trigo, né? E quanto mais melhor as regras, quanto mais desenvolvimento, quanto mais clareza nós tivermos, né, mais regulamentação, mais fiscalização, nós vamos extirpar do cenário brasileiro isso que já ocupa quase a metade da produção da mineração no Brasil hoje, que é a mineração clandestina, que é a mineração ilegal, sobretudo, e que dá espaço para esses absurdos de corrupção que a gente tem visto aí nesses últimos dias, né, que envolve servidores públicos, né, pessoas do judiciário, de empresas, da própria agência de mineração. Então, a gente precisa separar isso. Eu acho que isso é importante também para as empresas sérias, as empresas formais, as empresas internacionais, como é o caso da Vale. Cumprimentar o Feliciano Adilson, nosso Xerox, que é o diretor da Pós-Vale Itabira, né? Bem-vindo sempre, viu, Xerox? A Pós-Vale tem um papel também histórico aí, né? Com aposentados, pensionistas, representando, assim como o sindicato Metabase representa os funcionários, né, os trabalhadores da Vale. Você tem aqui a Pós-Vale representando quem ajudou a construir há quase um século, né, essa grande empresa que é a Vale e o que Itabira é hoje. Gilceia Gomes, representante da FUNSESI, né, bem-vinda também. Eu acho que é muito bom também fomentar essas conexões entre as instituições de ensino, para que a gente possa entender em Itabira essa plataforma, né, da educação, de um polo educacional, né, em todas as áreas, que contribui com o desenvolvimento da cidade. O Maciel Paiva, e em nome dele, todos os conselheiros do Itabira Sustentável, Maciel, que é o secretário do Comitê Itabira Sustentável, que vai muito bem, tem avançado muito, a gente vai falar um pouco dele rapidamente. A Cirlane Souza, representante aqui da CITA, Associação Comercial e Industrial, todas as instituições, como o Gilmar, que está aqui também, que é o presidente da Interassociação das Comunidades, né, das Associações Comunitárias. Então, todas as instituições que representam a sociedade civil organizada no nosso município presentes demonstram, Clay, demonstram, Marcelo, todos vocês, demonstram a importância, né, e a expectativa que a Unifei tem com Itabira, né, que as pessoas têm com relação à Unifei. Então, alunos, professores da Unifei, professores, todos da imprensa, outras instituições da área ambiental, empresários, né, sobretudo as empresas que estão tocando aí, são responsáveis por essa obra. Então, enfim, acho que é esse momento histórico, um momento importantíssimo para nós, e eu acho que é uma virada de página, né? Muita gente não acreditava nisso, insistiram muito com o prefeito aqui no primeiro mandato para a gente acelerar as obras da Unifei, essas obras, e o debate ficou muito em torno dos 3 prédios, com obras que não foram paralisadas em momento nenhum. Elas tiveram os recursos paralisados da Vale
Uma obra que começou em 2019, atravessamos 2 anos de pandemia sem precedentes na história do planeta, parou tudo, as obras depois foram retomadas com recurso da Prefeitura. A Vale, naturalmente, tem políticas de compliance muito severas, muito rigorosas, e houve uma demanda muito grande, um imbróglio muito grande de prestação de contas, de retomada de todas as planilhas, depois de pandemia, depois de reajustes de preços, inclusive de materiais. Então, não foi fácil, né? Foram várias mãos trabalhando sobre isso, da Prefeitura, das empresas parceiras aqui, da própria Unifei, para a gente chegar a esse denominador comum, para que ela pudesse vencer, né, superar as regras de compliance da Vale, que toda empresa, né, do porte da Vale tem, e para que a gente pudesse retomar isso aqui. A Vale se dispôs a colocar mais 60 milhões, além dos 100 milhões de reais que foram colocados, que já estão previstos, que foram previstos no primeiro pacto, para que a gente, de fato, e mais os 80 milhões de reais aproximadamente que a Prefeitura tem colocado e colocou nessas obras. E a gente precisa fazer valer agora, né? Nós precisamos fazer com que a Unifei efetivamente, definitivamente saia do papel, saia do plano, que é um plano belíssimo, né? Criado lá em 2008, fundado em 2008, mas uma bela ideia, mas toda excelente ideia ela precisa de ser bem aplicada, porque senão ela não avança. E a aplicação que a Unifei precisa para Itabira é essa, cumprir esse papel de um grande polo formador, né, na área técnica, na área tecnológica, sobretudo, não só para Itabira, mas para toda uma região, né, que é quase uma região, uma macro-região, onde Itabira é referência, polo regional, para 500 até 900 mil pessoas, se a gente pensar no médio Piracicaba e no médio Espinhaço. Itabira é a maior cidade desse polo de 900 mil pessoas. Então, e consolidando isso para fazer esse duplo benefício para a cidade. O benefício de ajudar a constituir esse polo universitário, Itabira como um polo de ensino, que é uma das vertentes econômicas do pós-mineração, e para conectar esse conhecimento a uma nova lógica, um novo ciclo econômico de Itabira, como, por exemplo, e foi citado aqui também pelo Marcel, esse centro de pesquisa e desenvolvimento para o aproveitamento do rejeito de minério, né? Itabira tem o maior volume de rejeito de minério de ferro do planeta, né? Claro, são a primeira grande mina em larga escala do país, né? 83 anos de exploração. Agora a Vale cuidando do descomissionamento, da segurança, né? E muita gente me pergunta fora, até como presidente da MIG, olha, como é que vocês convivem em Itabira com 15 barragens? Nós convivemos muito bem. A barragem não são os problemas para Itabira. Nós temos hoje um nível de segurança, um nível de tecnologia aplicada que nos garante segurança. O que a gente precisa agora é de fazer com que aproveitar esse rejeito de maneira que a gente reverta dentro da lógica e dentro deste conceito da economia circular, da mineração circular, a gente poder reaproveitar esse rejeito numa nova indústria que vem, né, que vai ser aplicada para a construção pesada, para a construção civil leve, e a Unifei vai ter um papel fundamental para isso. Além, como foi dito aqui também, de novos cursos de pós-graduação, quem sabe na medicina, né, na tecnologia aplicada à medicina, já que nós temos uma faculdade de medicina que reinventou, que está reinventando a FUNSESI, né, e que vai conectar-se ao polo médico que Itabira está criando, está constituindo, como uma nova vertente econômica. É assim que a gente precisa de enxergar. Então, é nesse sentido que nós precisamos de entender a Unifei nesse momento. Por isso que eu falo que é uma virada de página. Não só os prédios que vão ser terminados, eu espero, né, até o final do ano que vem, um dos empresários, que é o Emerson Alvarenga, que está ali, garantiu até o meio do ano que vem ele já entregar a parte dele. Tem mais as outras 2 empresas. Então, tendo fluxo, tendo processos, nós vamos entregar o ano que vem essas 3 obras prontas, vamos ocupar, através desses 6 novos convênios que a Prefeitura e a Unifei estão assinando nos próximos dias, que nós chamamos esse conjunto de convênio por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui o secretário Leonardo Guerra e toda a sua equipe, né? Que, enfim, por meio da Secretaria nós vamos assinar essa série de convênios
conjunto chamado de Itabira do Futuro, exatamente para que a gente entenda a conexão que a Unifei precisa de fazer com Itabira, né? Não é possível uma universidade com tamanha vocação tecnológica, uma universidade com a reputação que tem a Unifei, com o know-how que traz na área tecnológica, a gente, 18 anos depois, a gente admitir que nós vamos sobreviver com 1.500 alunos e com um nível, inclusive, de evasão muito grande. Então, dentro desses convênios, terão também residência estudantil. Finalmente, nós estamos trabalhando no projeto da residência, porque muita evasão acontece porque os alunos, né, fica caro, né, o custo de vida, viver em Itabira, ainda que seja uma universidade pública. Então, tudo isso está sendo cuidado agora, desde o ponto de vista da permanência, da atração dos alunos para Itabira, como do ponto de vista do conteúdo, né? E também nós vamos ter boas novidades aí com relação ao governo federal, que é a outra ponta. Nós temos Vale aplicando recursos, Prefeitura aplicando recursos, inclusive com novos convênios de conteúdo, e o governo federal que iniciou, né? Foi nesse governo Lula que e o vice-presidente, na época, José Alencar, que trabalharam muito junto com a Vale na época, junto com o governo de Itabira à época, para implantar esse centro. A gente precisa agora de fazer ele acontecer 18 anos depois. E nós estamos conversando já com o governo federal, temos audiência marcada com o ministro da Educação em breve, junto com a universidade, para que a gente também possa manter, né, montar este cronograma de trazer novos cursos, e os cursos que importam. Não é só ser um polo universitário para atrair milhares de alunos. Então, é isso que a gente quer. A FUNSESI é um bom exemplo disso. A Universidade FUNSESI estava com 800 alunos. Estava moribunda. A FUNSESI estava morrendo. A Faculdade de Medicina veio para trazer um novo rumo, né? Seja econômico para a FUNSESI, seja para conectar a medicina ao polo médico que Itabira vai ter como vertente econômica, e a Unifei vai repetir isso agora, né? Nós vamos dobrar, triplicar o número de alunos, né? Dar mais vida para esse campus aqui, mas com conteúdo de qualidade, né? E, sobretudo, conectando o conhecimento, o estudo, as pesquisas, o desenvolvimento, aquilo, né, que o novo empreendedor de Itabira, por isso que o empreendedorismo tem que estar forte aqui também, aqui dentro, sair daqui de dentro, esse novo empreendedorismo, essas novas vertentes econômicas possam dar resultados rápidos, né? Ainda que, como disse o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, recentemente, lá na inauguração, né, da mina de Capanema, não é? E citou o Itabira sustentável e ainda deu uma mensagem que a mineração possa ter uma sobrevida importante em Itabira depois de 2041, mas ainda que tenha, não é, Cléber? Ainda que a gente tenha além de 41, mas nós precisamos trabalhar. Eu acho que a sociedade itabirana, a sociedade civil organizada, governos, a elite Itabira, conhecer as universidades, a academia, o conceito do Itabira sustentável é este, né? Nós temos lá mais de 60 projetos, 15 eixos estratégicos, e que resolvem, eu lhes garanto, né? Ali é um projeto que eu chamo que é um projeto de Estado, não é um projeto do governo Marco Antônio, ele tem que perpassar esse governo. É por isso que esse comitê compõe, é composto, né, de representantes de várias instituições do nosso município, para que a gente seja um projeto de Estado, para que tenha continuidade, para que a gente possa olhar para Itabira no futuro, né, que já começou, sobre os aspectos, sobre todas as dimensões da sustentabilidade, a social, a econômica, a ambiental. A gente tem aqui gente também, né, da área de meio ambiente, das águas, das bacias do rio Piracicaba, do rio Doce, e a gente poder compreender, compor tudo isso aqui dentro de uma plataforma de desenvolvimento. Estou muito otimista, eu preciso revelar isso também, pela Unifei, que está acontecendo finalmente, muita gente não acreditava, e vai acontecer a Unifei, vai acontecer não só os prédios, porque eu fui muito cobrado por eles, a educação de Itabira está indo muito bem, Itabira muito otimista, Itabira há 2 semanas, estou falando muito, mas é importante trazer essa mensagem. Itabira, há pouco menos de um mês, foi destacado em Brasília, numa pesquisa, né, de uma instituição muito respeitada em São Paulo, né, que é o Centro de Lideranças Públicas,
o CLP, né, que estuda e promove um ranking das cidades mais competitivas do país, cidades acima de 80 mil habitantes. Então foram quase 500 cidades pesquisadas. Itabira foi destacada como a 35ª cidade mais competitiva do Brasil e a primeira de Minas Gerais, perdendo só da capital, Belo Horizonte. Isso é a primeira vez que Itabira tem essa colocação, e o destaque que Itabira recebeu foi principalmente por conta da evolução do seu capital humano. Capital humano que traz a história junto com a Vale, mas o capital humano que está sendo valorizado agora, está sendo trabalhado pelas políticas públicas da nossa gestão desde 2021. Investimento em educação, saúde, saneamento básico, investimento nas pessoas, investimento no capital humano da cidade. Eu sempre digo, não haverá desenvolvimento econômico se nós não cuidarmos do desenvolvimento social. E nós estamos cuidando, o primeiro mandato foi muito importante para isso, e a estrada está pavimentada para a estruturação de todo esse programa de desenvolvimento econômico, né, e de diversificação econômica. A Unifei é vital para isso, estou muito feliz, né? Nós temos um novo distrito industrial que está sendo desenhado, finalizado já no âmbito do Itabira Sustentável, que vai ser apresentado à sociedade daqui a pouco, também inovador, um ecodistrito na Fazenda Palestina, que é um terreno que a Vale está passando, doando para o município, com 43 terrenos, dos quais 20 de 30 mil metros, mais 23 de 10 mil metros. Nós vamos ter terreno, nós vamos ter condições para trazer novos empreendedores, novas empresas para chegar aqui, só plugar a sua empresa ali ao novo distrito industrial. Nós temos o projeto pronto, né, o pré-projeto da duplicação da rodovia, que a gente ainda conta, estamos discutindo muito com a Vale, com o governo do Estado, né, tem 4 anos que a gente está discutindo isso, mas eu também, né, a gente tem que cobrar, tem que apresentar as propostas, mas eu acredito que essa duplicação ela é um divisor de águas também para o futuro de Itabira, que nos coloca na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem a água do Rio Tanque, finalmente, né? Nós vamos ter água em abundância na cidade, né? Nós temos um projeto de aeroporto que nós estamos retomando, porque o governo federal nos ofereceu, tem um recurso, nada megalomaníaco, mas um recurso de 20 milhões que dá para fazer uma bela pista, que dá para fazer um hangar, que dá para fazer um pequeno hall, nada grandioso, mas que coloca Itabira também, que é um equipamento que pode contribuir muito com esse processo de desenvolvimento de Itabira, universidades, então, estrutura viária. Então, é isso que a gente quer, água, né, distrito industrial e conhecimento, pessoas com conhecimento e com qualidade de vida na cidade. Eu acho que isso tudo compõe aquilo que nós queremos, como, né, gestores públicos nesse momento, de deixar legados, de fazer com que a nossa cidade possa ter rumo. Eu espero que realmente, mais alguns pouquíssimos anos, todo itabirano possa olhar para frente sem medo de ser feliz e dizer o seguinte: nós temos rumo, a estrada está pavimentada para o futuro, nós temos conhecimento, nós temos investidores, a cidade é geograficamente bem localizada, polo de saúde regional, polo educacional, né, polo do turismo também. Então, acho que as sementes estão plantadas, e essa nova semente plantada que é a Unifei, eu tenho certeza, espero que ela dê frutos muito importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Obrigado, Vale, mais uma vez, né? Espero que o terceiro gol venha em breve para a gente pedir música juntos, né? Obrigado, gente. Um abraço. Neste momento, nós convidamos as autoridades presentes para as fotos oficiais. Será organizado também pela coordenadora de comunicação da Prefeitura, para que as autoridades respondam algumas perguntas junto à imprensa. E logo em seguida, a ser conduzido pela secretária de Obras Marinésia, faremos visitas às obras do campus. Eu vou precisar mais um. Pessoal, só para dar para todo mundo fazer Peraí, fica mais fácil. Todo mundo para trabalhar. Né? Vai lá. Depois de assim que dá. Poxa, depois fecha.